Bom, vamos começar agora em Marcos 13. Jesus fala de acontecimentos futuros. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Vendo estas grandes Jesus respondeu: Está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. No 3 fala: Mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que sinais indicarão que estas coisas estão prestes a serem cumpridas? Ou seja, aqui a gente vê que Pedro, Tiago, João e André vieram perguntar a Jesus quando essas coisas vão acontecer. Quando vai ficar pedra sobre pedra, né? Aquela construção que foi falada aqui no início no 1, né? Construção magnífica, impressionante, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que vai ficar pedra sobre pedra? Entendeu? Como ele falou aqui no 1. Mestre, olha que construção magníficas, olha que construções magníficas, que pedras impressionantes. E Jesus responde aqui no 2: Está vendo estas grandes construções serão completamente destruídas, né? Então, aqui está falando sobre que vai ser totalmente destruído. Então, eles foram perguntar para Jesus. Pedro, Tiago, João e André vieram para perguntar a Jesus, né? Quando isso vai acontecer? Quais indicações? Né? Aí no 5, Jesus vai responder qual é as indicações, né? Que vai ser destruído, né? No 5 fala: Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane. Ou seja, já começa dizendo: presta atenção, não deixa que ninguém se engane, né? Ele chama a atenção para isso: olha, não deixe que ninguém se engane. Nos engane, né? No 6 fala: Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Ou seja, hoje em dia a gente já vê isso, né? Guerra da Ucrânia com a Rússia. Já há anos existe a guerra da Síria, né? Há anos, né? E outras tantas guerras que infelizmente existem há anos, né? Então aqui Deus fala aqui, né? Aqui Jesus fala. Jesus respondeu que muitos vão vir no nome dele falando que é Cristo, né? E enganarão multidões, né? Aí no 7 fala: Vocês ouvirão de muitas guerras. Hoje em dia a gente já ouve, hoje em dia a gente já vê que tem muitos que dizem que é o Messias, é o Cristo, né? Aqui na Terra, né? Então a gente já vê cumprindo isso, né? Então aí vamos continuar então nas respostas que Jesus deu, né? Ele já falou que das guerras já existe, que muitos falam que é Messias, Jesus, né? Também já existe já. Então a gente vai continuar aqui no 7. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico.
Ou seja, não ficar desesperado com essas coisas. Não entre em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram. Ou seja, Jesus está falando que é necessário, tem que acontecer. Mas ainda não será o fim. Ou seja, não será o fim. Mesmo que aconteça isso, não vai ser o final de tudo. 8. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares, e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Ou seja, aqui Jesus falou que ainda vai haver terremoto e fome, entendeu? E vai ser o começo das dores de parto. Ou seja, aqui na Bíblia fala que é uma das dores mais fortes que existe, é a dor de um parto, né? Então, é o começo apenas, né? É só o início. É o começo das dores de parto. No 9 fala assim: tenham cuidado, vocês serão entregues aos, é, aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Entendeu? Então, tomem cuidado, para a gente ter cuidado, porque a gente vai ser entregue, né, aos tribunais desse mundo que é incorreto, é falho, é pecador. E vamos ser açoitados nas sinagogas, né? Aqui para a gente entender melhor, né, sobre a sinagoga, né? Aqui fala sinagoga, né? Templo onde os judeus se reúnem para o exercício de seu culto, assembleia de fiéis na religião judaica. Ou seja, o que a gente consegue entender na igreja, né? Uma igreja, né? Hoje, trazendo para os dias de hoje. Ou seja, então fala, né? Aqui está falando, o 9, né, tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas, ou seja, a gente vai ser entregue aos tribunais normais, né? E açoitados, por incrível que pareça, nas igrejas, né? Nas sinagogas. Né? É complicado, né? O fim dos tempos é surreal. Vai ter um falso Cristo, né? A gente vai ser entregue aos tribunais, né, desse mundo, né? Aí continuando aqui. Por minha causa, continuando no 9. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. E reis. É, essa será sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. Ou seja, vai ser a nossa oportunidade de falar a respeito de Deus, né, de Jesus. A gente vem entregue a Ele, né, a essas autoridades. No 10 fala, é necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. É muito importante a gente partilhar a palavra de Deus. Né? Um dos motivos que eu tenho feito isso é para partilhar. Né? Eu leio e falo um pouco do meu ponto de vista, mas o foco é a palavra aqui. Então é partilhar. É necessário primeiro, né? No 10 fala, é necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. 11. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão, falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Ou seja, para a pessoa ficar tranquila, entendeu? É importante isso acontecer. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que for concedido. Ou seja, quando for concedido, a gente fala uma coisa.
Entendeu? Sejam anunciadas a todas as nações. Então é importante que isso aconteça, é importante que a gente seja, entre aspas, preso, né? E é importante que a gente fale, mas não se preocupar com o que dirão. Falem apenas o que lhe for concedido. Quando for concedido, a gente fale. Naquele momento, aí fala aqui, naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Quando a gente for permitido a falar, quem vai falar é o Espírito Santo pela gente. Aqui no 12 fala: o irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Olha só, filho contra pai, pai contra filho, né? Aí o 13 fala: todos os, todo, todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação. Ou seja, aqui está falando para a gente manter no 13, né? Todos os odiarão por minha causa, ou seja, todos odiarão a gente pela causa de Jesus, por ser fiel, por ser tentar ser fiel, mesmo de a gente com nossos pecados, erros e falhas, né? Depois fala aqui, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo, né? Se a gente conseguir se manter firme. Aí o 14 fala, chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação, entendeu? Vai chegar o dia, ou seja, para trazer melhor para os dias de hoje um entendimento mais claro, né? Aqui fala profanar, desrespeitar coisas sagradas, ou a santidade de profanar uma igreja, a fé, tratar de maneira ofensiva, ofender, machucar, profanar a arte, né? Ou seja, hoje em dia já acontece isso, né? Já acontece, né? O desrespeito, né, à igreja, à palavra de Deus, as coisas sagradas, né? As santidades, né? A gente vê no carnaval, né? E não só no carnaval, né? O desrespeito que já existe com Jesus Cristo, com a palavra de Deus. A gente já consegue ver isso, né? Então hoje em dia a gente já consegue ver, né, as questões da profanação, né? O 14 diz então: chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação. No lugar, a terrível, né? Deve estar para vir uma pior do que as que já aconteceram. Aí fala aqui: no lugar onde não deveria estar. No lugar onde não deveria estar. Talvez seja na própria igreja, né? No lugar onde não deveria estar, né? A terrível profanação. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Depois fala aqui, leitor, preste atenção. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terrível serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a
fuga de vocês não aconteça no inverno. Olha só que forte, né? Está na sua casa, sai, pega, não pega nada, vai embora. Não dá mole, né? Aqui falam 16. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto, nem para pegar a roupa. Que terrível serão aqueles dias para as grávidas. Ou seja, olha só. As grávidas, imagina saindo correndo, com um bebê na barriga, né? E para as mães que te estiverem amamentando. Ou seja, a criança que já nasceu com um bebezinho pequeno, amamentando o bebê. Que terrível será esses dias, né? Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Imagina no frio. Como é que deve ser? Não deu nem tempo de pegar roupa. Saiu na correria, né? Pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião. Desde que Deus criou o mundo e nunca mais haverá angústia. Ou seja, aqui está falando no 19. Pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo. Ou seja, desde que Deus criou o mundo, que vai haver, pois haverá mais angústia naqueles dias. Ou seja, quando acontecer esse dia, vai haver mais angústia desde que Deus criou o mundo. Nunca houve tanta angústia, né? Quando tá para acontecer nesse período, né? E nunca mais haverá angústia tão grande, ou seja, vai ser a maior de todos os tempos. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Ou seja, vai ser uma época muito difícil, muito dolorosa. A maior angústia vai ocorrer nesse período. As mulheres grávidas vão ter que sair sem recurso de pegar as coisas, os homens, mulheres, todo mundo, quem está no campo, quem está na casa, no apartamento, no prédio. Não tem, vai ser a pior época, né? Mulheres com bebê para alimentar. Vai ser uma época muito difícil. Então aqui fala que uma angústia tão grande, né? Então fala aqui no 20. De fato, se o Senhor não tiver limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Ou seja, se ele não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Ou seja, por causa dos escolhidos dele, ele limitou. Ele limitou aqueles dias. Né? Porque fala, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Ou seja, ninguém ia sobreviver. Então ele teve que limitar por causa dos escolhidos. Então, aqueles dias, ok. No 21, portanto, se alguém lhes disser, vejam, veja, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele. Não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Isso aqui é muito perigoso, né? Pessoas que tentam enganar, falar um trecho da Bíblia. Eu tô aqui para evangelizar quem puder, né? Olhar o vídeo, ouvir o áudio, enfim, ouvir.
e entender a palavra de Deus, ler comigo a palavra de Deus. Eu vou lendo e vou falando o que está escrito de forma bem clara, bem tranquila, né? Porque realmente vai vir muitas pessoas que leem uma brechinha da Bíblia e falam muita coisa. E eu também não concordo. Eu acho que a Bíblia, o que Deus deixou, é o que tem que ser lido, executado, é planejado, falado, né? Então tem que tomar muito cuidado com pessoas que vão se dizer que é Cristo. A nossa função, no meu ponto de vista, é evangelizar, é falar da palavra de Deus ao próximo, entendeu? Se a pessoa vai ouvir ou não, amém. Deus vai agir na hora certa, né? Mas tem pessoas que vão aparecer dizendo que é o próprio Jesus. E isso é muito perigoso para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm entendimento da palavra de Deus. Então é bom sempre estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, entender. É muito importante, né? Então aqui a gente, continuando aqui no 22, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a respeito de antemão. Ou seja, para a gente ficar atento que ele avisou antemão, ele avisou de cara pra gente, né? Então fiquem atentos, eu os avisei a respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, o sol escurecerá, olha só, o sol vai ficar escuro, a lua que tem de noite nem vai dar luz, as estrelas cairão do céu, olha só que forte, hein? As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Olha só como vai ser forte. Até os poderes do céu vão ser abalados. O sol escurecerá, a lua não dará luz. E os poderes do céu serão abalados. Olha só. No 26 fala: então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir, ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo. Olha que bonito, né? Então no 26 fala, então todos verão o Filho do Homem, Jesus, né? Vindo das nuvens. Ele vai vir das nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo. Ele vai vir em grande glória, em grande poder e glória com seus anjos, né? Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de toda parte do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Olha só, nos extremos, né, da terra, das extremidades do céu. Então aqui fala aqui no 28, agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade.
esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. Olha só, então está muito próximo. Ele disse o passo a passo do que está para acontecer. Jesus foi bem claro, disse o passo a passo. E de fato essas coisas já estão acontecendo. De fato já há zombaria sobre Jesus, sobre a igreja, sobre Deus. De fato já está acontecendo guerras. De fato já está acontecendo filho matando pai, pai matando filho. Já estão acontecendo essas coisas. E Jesus está avisando e nos avisou. No 31 fala: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais, jamais desaparecerá. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Ou seja, tudo vai sumir, desaparecer tudo. Essa TV, esse fone, esse telefone, tudo, esse vídeo, essa mensagem, tudo. Mas a palavra dele, a Bíblia, o que está sendo dito dele, né? Tirando a minha parte, a minha opinião, tudo de Jesus que está aqui vai continuar. Tudo vai desaparecer, mas a palavra dele vai continuar. É muito forte essa parte, tudo, né? Eu, você, a gente, vai todo mundo desaparecer, mas ele não. Mas a palavra de Deus não. É muito forte essa parte aqui, o 31. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. O que é mais importante está aqui. Isso aqui que eu estou lendo agora, a palavra de Deus, o estudo. Deus deixou todas as indicações do que a gente vai fazer da vida, como fazer, como gerir a vida, né? Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que estas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Ou seja, ninguém sabe, só Deus. Nem os anjos, nem Jesus, ninguém. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que estas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai, somente Deus sabe quando vai acontecer. E todos os sinais já estão acontecendo. Quando vai acontecer, só Deus sabe. Mas todos os sinais que foram ditos acima já estão em vigor, né? Todos os sinais. É claro que ainda falta assim, modo de dizer, né? Mais guerras, falta mais alguns detalhes assim, né? Digamos assim, detalhes não querendo ser ruim, né? Mas já está, posso dizer, 80% já acontecendo do que foi dito aqui. Somos somente o Pai, sabe? No 33 fala. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vida do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Olha só, muito forte, né? E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. Ou seja, no 33 fala pra gente ficar atentos, vigiar, né? No 34 fala: a vida do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem, entendeu? Jesus, a vida do homem pode ser ilustrada como pela história de um homem que partiu uma longa viagem, ou seja, Jesus partiu numa longa viagem, né? Vou repetir aqui no 34. A vida do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu
numa longa viagem. Jesus partiu numa longa viagem, né? Dando um exemplo aqui. Aí fala aqui, quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus serviços sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo. Quando chegar sem aviso, eu lhes digo o que digo a todos. Vigiem. Ou seja, eu lhes digo o que digo a todos. Vigiem. Então é muito forte esse final aqui. Ele fala que a gente não sabe se ele vai voltar, o dono da casa que é Deus, né, Jesus. A gente não sabe quando ele vai voltar, se ele vai voltar ditar quando o dono da casa voltará à tarde, à meia-noite, né, que fala no 35, né? À tarde, à meia-noite, de manhã ou ao amanhecer. Quando ele não os encontrar dormindo, quando chegar em casa, chegar sem avisar. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Então aqui fala para a gente estar atento quando ele não os quando ele não os encontre dormindo, quando chegar sem aviso. Ou seja, aqui dormindo se refere-se para a gente não estar dormindo em Deus, esquecido, apagado. A gente tá atento, está em estado de vigilância, né? É muito importante que a gente se mantenha firme na palavra de Deus, mantenha focado, né? Aqui está falando de como vai ser, né? O início de Marcos 13 fala aqui, ó, aqui já está em Marcos 13. No início Jesus fala de acontecimentos futuros, né? Porque já no início é que ele perguntou aqui no 1, quando Jesus sai do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. E Jesus responde: está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. Então, aqui a gente consegue ver que não vai restar pedra sobre pedra. Ele explicou o passo a passo do que vai acontecer. Para não deixar ninguém nos enganar, aqui falando 5, entendeu? E depois falam no 9, fala que tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante dos governadores e reis. Essa será sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. Ou seja, a gente está aqui para ajudar o próximo, né? Falar a respeito de Jesus, né? Isso vai acontecer para isso, né? Para a gente falar a respeito de Jesus, de todos esses acontecimentos que é importante evangelizar o próximo, né? E no 31 fala: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Essa palavra de hoje foi para dizer que os tempos estão no fim, né? O tempo está no fim, está acabando e Jesus está voltando, né? Para a gente se manter firme. Eu sei que a gente é falho, pecador, tem defeitos, todo mundo tem. Não estou aqui para julgar ninguém, eu tenho os meus. Mas temos que buscar sempre ajudar o próximo, sermos boas pessoas. Como diz a palavra de Deus, né? A coisa mais importante, as duas coisas mais importantes é amar o próximo.
é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. A Bíblia, né, o conhecimento todo que eu tenho da Bíblia toda, é isso. É claro que tem mais coisas, né, mas as principais é isso. É amar a Deus sobre todas as coisas, tem que ser o primeiro, e também amar o próximo como a si mesmo. O que você não quer para o próximo, você não quer para você. É simples, é claro, é transparente. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e que principalmente vocês tenham conhecimento disso. O céu e a terra desaparecerão, mas a minha palavra jamais desaparecerão. Então a palavra de Deus, a Bíblia, o que está na palavra de Deus, jamais vai desaparecer. Então é muito importante isso. Fiquem com Deus todos. Amo muito todos vocês, que Deus abençoe cada dia mais e mais.